a gente vai atrasar. Tá bom. Então, não sei se vocês todos puderam ver a aula ontem, que ela falou sobre planejamento de marketing. Só que eu não quis me aprofundar muito, porque eu vou tentar aqui passar uma sinopse. Depois até mando uns vídeos que eu achei, eu acho muito bacana, vou passar para vocês. Mas eu queria fazer essa brincadeira. Tudo que eu começo na vida, eu já falei algumas vezes e vou só reforçar. Eu começo pelo dicionário. Então, hoje, quando eu comecei a montar essa apresentação, eu falei, vou começar pelo significado do dicionário, planejamento de marketing digital. E eu achei muito bacana. Planejamento, plano de trabalho, serviço de preparação de tarefas, né? Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente tem que elaborar aquela coisa que a gente imagina extensa, estudiosa, né? Que tem que detalhar as coisas, mas é isso aqui. A gente, na verdade, está preparando um documento que vai nos guiar nas tarefas. Muitas vezes, por mais que vocês estejam nas redes sociais, a gente faz isso muito no intuito que a gente tem, mas a nossa mente, ela planeja, né? Só que às vezes, eu não sei se vocês já presenciaram isso, ou talvez estudando, há uma diferença entre você ouvir, há uma diferença de você escrever, e há uma diferença também de você assistir. Eu, por exemplo, quando eu quero prestar muita atenção em alguma coisa, eu não só ouço, eu paro e saio anotando alguma coisa, mesmo sendo aula online. Porque para mim, ou nem que seja um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu vou colar no Word. Só de eu fazer essa ação de colar, me dá a entender que eu tô é como se fosse dizer para minha mente, olha, isso aqui tem que gravar. Eu, quando leio o livro, eu pego marca-texto. Então, assim, isso é um ato de planejar, isso é um ato da gente se organizar. Então, eu quis trazer isso para vocês entenderem. Marketing. Olha que interessante. Isso aqui, tudo que eu trouxe é significado do dicionário, tá? O Priberon é um dicionário online, mas se você buscar, existe outros. O Aurélio. Mas, ó, estudo das atividades comerciais que, a partir do conhecimento, necessita da psicologia do consumidor, das necessidades, tende a dirigir os produtos. Nayara, Oi. desculpa te interromper. No caso, você está mostrando a tela, porque não está aparecendo nada aqui para mim, não. Gente, desculpa, eu não compartilhei a tela com vocês. Ainda bem que você falou. Cadê? Desculpa, eu tô falando e agora vocês estão vendo. Agora sim. Tá, então volta. Isso aqui é o planejamento, isso aqui é marketing, tá? Que é o que eu tô falando. E olha que interessante, quando eu fui buscar... Ih, gente, F5. O digital. No dicionário, digital é dedos, né? Que a gente sabe, relativo a dígito, dados, resultados, indicações sobre forma numérica por oposição analógico, máquina digital, relógio digital, informática, que é relativa, envolve a tecnologia eletrônica como computadores e internet. E eu achei muito interessante que também existe uma designação comum às várias plantas dos gêneros digitais, da família do escrofula. Isso aqui é muito grande para me falar. Mas por que eu quis brincar? Porque às vezes, quando a gente vai, como vocês devem ter assistido a aula de ontem, ela fala de briefing, ela fala de designer thinking e ela fala de web writing. Tudo que a gente faz é baseado, que nem eu falei, num planejamento, num estudo. Mas quando a gente busca a razão dessas palavras, quando a gente busca o dicionário, eu quero passar isso para vocês, porque é o que eu aprendi na minha faculdade. A gente traz uma razão mais forte para determinadas tomadas de decisões. Por exemplo, eu estava falando agora com a Lara, né? A gente se foca tanto na mesmice, né, da bio, e a gente não parou para pensar, mas trazer as palavras mercado, hortifruti, açougue, numa busca mais popular, vamos dizer assim, é o dicionário popular, vai ser mais fácil para ela, às vezes, no Instagram ser encontrada.
Porque o cara vai digitar lá mercado, o cara pode digitar lá hortifruti, ou às vezes até aparecer para outros que estão buscando outros hortifrutis, né, em Cachoeiro que existe, por exemplo. Então, às vezes, a gente também tem que parar para rever essas coisas. Nomes, campanhas, e é isso que vocês vão ver aqui agora. Mas eu trouxe isso no início para vocês verem como que o próprio planejamento de marketing digital explica muito do que ele é. Alguém está pedindo para entrar? Não. Achei que era um aluno mandando. E aí, eu trouxe. Eu já falei, acho que semestre passado, um pouco de marketing para vocês, projeto de marketing. Eu até mostrei, troquei umas telas, né? A Andrea deve lembrar que ela acompanhou, Lara também, mas aqui hoje eu não vim trazer. Depois, se vocês quiserem, nas outras vezes a gente apresenta de novo. Mas eu quis trazer 3 modelos diferentes do que a gente também fala. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um planejamento estruturado dentro das empresas, tá? Mas quando a gente fala de marketing, a gente tem que saber a história da empresa. Então, igual eu falei, já até citei também, meu modo de pensar, eu penso muito no plano de negócio para depois fazer um plano de marketing, porque o plano de negócio ele traz muito essa base do planejamento estratégico, né? Que são as ideias da empresa, a missão, razão, visão e valores da empresa, e que isso tudo tem que estar, sim, agregado dentro do marketing. Como eu falei semana passada, acho que foi na aula com vocês ou se foi na aula da outra turma, a Unimed. A Unimed tem uma placa, né, dentro da recepção, em todos os andares, onde que ela cita a missão, visão e as metas. E os planejamentos estratégicos, exatamente, algo simples. Os planejamentos estratégicos, visualizado para o consumidor, é o que eles pretendem fazer em curto prazo, a longo prazo. Então, assim, esses planejamentos é uma forma de deixar muito clara para o consumidor entender que essa empresa ela tem um conceito de sempre buscar esse aperfeiçoamento, ela está sempre se renovando, ela está sempre se inovando, né? Que é o que a gente fala. Planejamento estratégico também é conteúdo. Por exemplo, vamos dar um exemplo do supermercado. Se o supermercado tiver a missão e visão e valores numa placa, naquela área do supermercado, que a pessoa não pode entrar com a sacola, deixa a bolsa, ali, se ela é um ponto, às vezes, que normalmente, se alguém prestar atenção, e você tiver lá assim, missão, visão e valores da empresa, traz essa empresa tem uma preocupação, essa empresa tem uma responsabilidade. E são poucos que pensam nisso, mas às vezes é nessas pequenas diferenças que a gente encontra. Se vocês já pararam no Perim, o Perim tem muito informativos, muitas vezes, de placas, do que pode entrar dentro da lanchonete, do que não pode entrar. Isso tudo envolve a Anvisa, mas, ao mesmo tempo, há pessoas que param para ler. E só que isso está no nosso inconsciente, muitas vezes, a gente não percebe. Mas tudo que a gente vê com informação, a gente tem a entender que aquilo é uma qualidade. No planejamento de marketing, que é o que vocês estudam, que vocês estão se aprimorando, existe muito essa visão de trazer essa estrutura do estratégico, mas dentro das campanhas, dentro do perfil do consumidor, dentro do mercado, dentro dos concorrentes, o que todo mundo faz, o que você pode agregar de melhor, tá? Desenvolver a marca em si, o produto específico, comercializar, que serviço vai fazer. Então, eu vou dar um exemplo assim de brincadeira. O Compre Fácil, eu vou usar hoje o Compre Fácil, tá, Lara? Só para me ajudar. O Compre Fácil estruturou uma visão e valores que até então ele nunca tinha pensado em fazer. E ele criou um material. Aí, você está lá sempre divulgando os preços. Mas uma maneira de humanizar, talvez, quem sabe, por que não filmar que vocês têm uma missão em visão e valores? Deixar isso descrito no destaques. Você bota lá no History e mostra que vocês têm missão, visão e valores. Mas que a empresa também tem isso exposto dentro do supermercado, né? Às vezes não é só isso.
Se você colocar lá, por exemplo, que o supermercado respeita as normas, isso é um valor, tá, gente? Que respeita a, a, o manuseio dos alimentos, certo? Isso é um assunto, isso é geração de conteúdo, que é o que também está nessa aula, que a gente vai falar de web writing, que é a criação de conteúdo, de como falar com esse cliente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes, quando a gente cria o planejamento, na verdade, a gente está conseguindo estruturar, quem sabe, lá no final, criação de conteúdo, criação de arte, desenvolvimento de tudo isso. Mas no marketing digital, acho que tem alguém tentando entrar. Deixa eu só ver. Acho que não. O marketing digital, ele ainda vai falar de mercado, ele ainda vai falar de consumidor, ele ainda vai falar de tudo isso, só que a diferença que é totalmente online. Você vai usar todas as ações do marketing, todos os objetivos, todos os concorrentes, mas a execução da campanha é diferenciada. Então, resumindo, ainda vai ter estratégia, ainda vai ter marketing, só que é digital, tá? Se vocês quiserem falar alguma pergunta, vocês podem falar. Briefing, que é um dos temas citado ontem pela Dalila. Briefing, no verbo inglês, significa resumir, ó, que eu citei aqui. É brief. Esse é um termo em inglês que foi popularizado no Brasil, principalmente no mundo, na área de publicidade e propaganda, que é briefing. Mas o briefing ele não é só usado dentro da publicidade e propaganda. O briefing, na verdade, ele se trata de um conjunto de ações e estratégias que são passadas para um grupo de pessoas para que certo problema possa ser resolvido. Então, eu trouxe até uma situação que eu achei interessante quando eu estava pesquisando, que é de imaginar. Imagina a seguinte situação: você é o presidente de uma empresa e, em certo momento da história da empresa, os clientes começam a reclamar sobre o defeito específico no produto. Ao saber, você marca uma reunião de briefing, ou seja, mostra o panorama geral e possíveis estratégias para contornar o defeito, né? O que o briefing vai fazer? Ele vai fazer um resumo desse levantamento, ele vai fazer um resumo desses problemas, ele vai trazer opiniões desses clientes. E você pega essa lista e transforma em tarefas e passa para os setores determinados para que possam tomar as seguintes ações. Só que no mundo de marketing, no mundo das agências de publicidade e propaganda, ele tomou um uso mais forte. O briefing também pode ser uma série de instruções que o cliente passa para que você possa desenvolver o que deseja, que é basicamente o que ocorre hoje no marketing digital. Eu vou trazer uns exemplos de briefing para vocês entenderem. É muito rápido os vídeos, mas eu acho legal para vocês terem uma noção. Não sei se vocês já viram na prática os briefings de agências de publicidade e propaganda, mas é muito interessante porque você tendo a noção do briefing, é até interessante que vocês querem buscar de materiais, de mercado, de outras coisas, porque o briefing ele sim pode ser usado para estruturar dentro de uma empresa, tá, gente? Ele não é só para publicidade e propaganda. Ele é um questionário, para resumir assim, que ele vai trazer essa base de informações, por exemplo, quando a gente fala aqui da empresa, eu já trabalhei num hospital, e o hospital a gente tinha reuniões quinzenais. Nas reuniões quinzenais, a gente tinha que bater as metas, né? Já se estruturava nesse sentido. Então, existiam determinados trabalhos, por exemplo, eu na área da humanização, eu tive que trabalhar com o pessoal, assistentes sociais, que foi o meu objetivo, eles me passaram as informações, olha, Nayara, assistentes sociais precisam fazer uma placa que indique para você, hoje já está mais comum, mas naquela época não, a classificação de risco, né? Aquelas cores de verde, amarelo, acho que é vermelho, que é urgência, emergência, é a espera da recepção, né? Que eles vão lá e botam adesivo. Isso há 10 anos atrás não era tão popular nos hospitais, né? Mas eles me chamaram para eu fazer uma ação, então, tipo assim, de maneira enxuta,
eles me passaram um briefing do que é para fazer, entendeu? Só que hoje em dia a gente faz esse briefing em perguntas, numa entrevista, às vezes, numa empresa, num fornecedor, só para vocês terem uma noção. Tá? Deixa eu lá passar o material, eu vou compartilhar de novo a tela, só que agora é vídeo. Hoje eu fiz uma aula top e poucos alunos acessaram. Eu só quero trazer isso aqui. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Só alguém me confirma rapidinho? Tá mostrando. Tá. Isso aqui está no conteúdo web de vocês lá na plataforma, mas eu vou passar. O que a gente fala muito no briefing? O que, como, qual produto, serviço será desenvolvido, cabe a descrição, como, de que forma, qual que é a ideia que será viabilizada, quando. Muitas vezes, quando a gente fala em briefing, a gente pede um prazo, né? A gente precisa ter uma duração do tempo que vai fazer. Por exemplo, eu que sou designer, às vezes, recentemente eu tive um serviço de catálogo e eu passei para o meu cliente, dentro do orçamento, né, para aprovação, qual que seria o método de trabalho, né? Qual 10 primeiros dias que a gente vai fazer, 15 primeiros dias úteis que a gente vai fazer para entregar uma. Porque se você não descrever, eles vão achar que você é totalmente responsável por tudo. E não é bem assim. Existem coisas que é de responsabilidade da empresa, né? Logomarca, informações e tudo isso que eles têm que passar. Onde que vai ser feito esse trabalho? Vamos dizer aqui, no meu caso, é minha responsabilidade, mas tem gente que vai fornecer no local. Quem serão os usuários responsáveis? Quando você fala numa agência de publicidade, o briefing, ele traz as opiniões, só para vocês entenderem, do supermercado Compre Fácil, que ele vai dizer lá, olha, eu quero uma propaganda que tenha as cores da minha marca, mas eu quero criar assuntos, temas de venda, igual vai lá, digamos que ela bota toda quarta-feira dia de hortifruti, mas ela quer fazer uma campanha mais, uma identidade visual mais específica, mais com uma coisa, tipo assim, os temas são diferentes de segunda, terça, quarta, quinta do açougue, assim vai, mas a arte ela quer que seja parecida. Digamos que a Lara fale isso para a agência de publicidade. E que ao mesmo tempo ela quer vender conteúdo. E aí ela quer falar isso, ela fala de qualidade, ela quer falar de higienização, que o supermercado se preocupa com a higienização dos produtos, e darará, manuseio, um monte de coisa. O que o briefing vai fazer? Aí ela fala, olha, eu tenho 30 mil reais. O briefing é isso, ele vai trazer essas informações. Quem vai fazer é a responsabilidade da agência. A agência vai separar, olha, quem vai fazer os textos para o VT, redator, quem vai fazer a arte, design. Então, essas informações do briefing é o que a gente fala, que aí o pessoal das agências vão fazer as reuniões, que são os brainstorms. Mas o cliente, ele não vai até a agência. O cliente vai falar com o atendimento, só para vocês terem uma noção. E o briefing é usado pelas agências de publicidade. Por quê? Por que você está querendo isso? São perguntas mais específicas, normalmente o briefing traz para trazer mais detalhes, né? Esse problema pode não ser algo assim negativo, pode significar necessidade de ampliação, de inclusão, então entender o que o cliente está procurando, tá? Eu vou passar um vídeo, não é esse aqui. Primeiro eu quero falar disso aqui. Eu vou passar o vídeo, mas só para... Vou deixar ele... Essa campanha, eu achei essa matéria pesquisando, mas decidi passar. É um briefing. Oi, alguém tá com... Aqui, deixa eu te falar.
É que eu fiquei numa dúvida. Você falou aí de, no caso, fazer arte, tem gente que prefere colocar em uma cor só, tipo, todas as artes. Não foi mais ou menos isso que você que falou? Vou dar por exemplo. É, mas o que você. Tipo assim, às vezes eu penso que é bom, porque o cliente vê aquilo e, tipo, vê que é qual mercado que é. Mas às vezes eu acho que a pessoa pode estar enjoando de ver a mesma, como diz, a mesma arte com as mesmas coisas, não tem? Mesmo que seja um produto diferente. Sim. Que aí a gente chama de campanha. Vou dar um exemplo. Antes da pandemia, o Perim, vou trazer porque ele é seu concorrente para você entender. Ele estava trazendo imagens no comercial de pessoas, se você reparar, eram loiros, era uma imagem que a gente chama de banco de imagens, tá? Mas eles criaram um slogan, que era Perim, tá bom, tá bom, tá bom. Agora que o supermercado abriu, eu vou botar aí que uns 30 dias para cá, não é mais esse slogan, tá? Eles trabalharam no período da pandemia algo mais institucional, para você entender. Por quê? Antigamente, ano passado, o Perim trabalhava. Páscoa era um panfleto e uma arte no comercial. Dia das Mães era um panfleto, jornalzinho, né, com preço, e uma arte para o comercial. Ele estava trabalhando por campanha. Campanha da Páscoa, campanha Dia das Mães, campanha Dia dos Namorados, campanha um período institucional. Na pandemia, eu prestei atenção nisso. Eu comecei a ver que durante a pandemia, eles não botaram temas. Eles não botaram. Eu tô falando assim, no VT, eu não tô falando do impresso, porque no impresso eu quase não fui no supermercado. Mas no comercial de 30 segundos, ela continuou com a logo verde e branca e lá no final, que a gente chama de o tema, a logomarca da campanha, tá? Perim, tá bom, tem oferta, vamos dizer. Ele continuou por quase 45 dias ou mais, que normalmente não acontecia isso. É aí que eu tô querendo te falar. Eles poderiam citar a homenagem ao Dia das Mães dentro do VT, mas a assinatura, que a gente chama que fica no topo do VT, que é onde fica a assinatura da campanha, fica a mesma. Você entendeu? Entendi. Por exemplo, o Hortifruti. O Hortifruti, ele não trabalha por campanha. Ele não fala Dia das Mães, campanha, eu vou dizer assim, ele tem a campanha do Hortifruti é institucional, ele vai falar Hortifruti. Ele não assina Dia das Mães, ele não assina Dia dos Pais, ele não assina igual o Perim faz. O Perim pode, vamos dizer, Casa Grande. Casa Grande esse tempo era Casa Grande, compre top, 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 top dos... Era um jingle, né? Jingle é aquela música. Isso é uma campanha. Agora, no novo VT, já não é mais a mesma música, é uma nova campanha. O que eu falo, por exemplo, que eu falei para você, que quando um supermercado ele vai pedir algo para a empresa, o Frigolima, por exemplo, que eu sei que ele tem uma agência em Cachoeiro que é conteúdo, determinadas artes, por exemplo, dentro do Perim, açougue, padaria, as artes internas, eles podem falar, não, eu quero um padrão igual, mas que você mude as cores para identificar dentro do meu supermercado, certo? Mas tem empresas, aí que eu dei um exemplo, eu não quero que mude, ou eu quero... Aí, por exemplo, vou dar um exemplo de segunda-feira é o dia do legumes, terça-feira é o dia de ofertas em geral, quinta-feira é o dia do açougue, tá? Normalmente, segunda você vai botar verde, porque é o dia do hortifruti, o oferta geral você vai botar qualquer cor, e vermelho, dia do açougue, você vai botar quinta-feira. Vamos dar um exemplo, você não compra e faz. Mas vocês tomaram uma decisão de fazer uma campanha, um período que é onde que vocês querem que segunda, terça e quinta seja tudo na cor vermelha. Aonde eu, publicitariamente falando, vou mostrar para vocês, olha, a gente vai identificar que é hortifruti como? Criando um ícone. A gente vai botar um íconezinho de verdura. Ícone é aquele símbolo, igual o símbolo do WhatsApp, você entendeu? A gente vai botar um símbolo de carne.
Então, às vezes, a representatividade dos nomes não está exatamente só nas cores. Podem estar, assim, no título que você vai criar, Quinta do Açougue ou Quinta da Carne, você está entendendo? Ou no símbolo que vai ser criado. Mas aí você decidiu usar o seu amarelo e vermelho. Olha, eu vou fazer um teste, eu quero trabalhar meu institucional. Isso que a gente fala são estratégias que eu até vou mostrar aqui nesse material. São informações. Eu vou até trazer aqui para você entender. Essa campanha da Omar Calçados, o brief aconteceu da seguinte forma. O briefing foi bem inusitado, o cliente trouxe referências e recortes que o inspiravam. Foto preto e branco, em um estúdio com uma modelo principal. Não houve um documento padrão que explicasse o que era para ser feito. Foi uma conversa informal. Por que foi feita essa conversa? Porque a agência Fuego e a Omar estão juntas há 8 anos. Então, foi feito um briefing de maneira informal, uma conversa. Vocês já devem ter visto filmes de publicidade, né? Vou dar esse exemplo para vocês. Que pega lá nos Estados Unidos, agenda uma reunião e vamos conversar. Só que muitas vezes, eu estou dando esse exemplo, Lara, de você levar as informações, porque os clientes, tem cliente que não sabe o que quer. Não sabe, ele não sabe nem o que pedir no briefing. Aí a agência fica, ou o designer fica perguntando e sugere. Mas tem clientes igual esse aqui. Ele vai trazer o material do jeito que ele quer e a agência tem que tentar entender. Então, essa relação de liberdade que os dois tiveram, eles tiveram que focar o quê? O que eles trouxeram? O foco foi o glamour. Você está entendendo? Igual eu te falei, se você tomar a decisão, que é o que eu percebi do Perim, no período da pandemia, o Perim focou no comercial as cores padrões dele, verde e branco. Eles não fizeram Dia dos Namorados, eles não fizeram esse ano Dia das Mães, porque era período de pandemia. Para não ter Por que eu estou te falando isso? Isso também é uma estratégia de campanha, para eles não terem um gasto muito grande, tá? A agência ou o marqueteiro dentro do Perim tomaram a decisão de focar algo mais institucional, porque ninguém sabia como ia ser a pandemia. Mas ano passado, se eu lembrar do Perim, o Perim todo mês era uma campanha diferente. Semana ofertíssima, oferta, não sei das coisas. Eles criavam temas, sabe? Cada mês era um tema. Só para você entender. Eu te esclareci, você ficou com alguma dúvida? Não, entendi sim. Então tá. E aí, quando a gente mostra esse comercial da Omar Calçados, é um exemplo de como o briefing vem totalmente tomada a decisão do cliente. E a agência, ela tem que ter a criatividade de entender que aquelas fotos era aquele material, ó. E houve flexibilidade criativa e maior tempo de veiculação. Eles criaram material para o mar de 15, 30 segundos. Não tem escrito, não tem texto, só tem imagem. Há modelos de diferentes formatos, tudo isso dando a chance para eles vincularem em 6 meses. E isso dá, assim, uma vertente muito... É o que eu falo, às vezes nem tudo a gente tem que escrever, mas talvez fazer aí que a gente fala, uma boa visão de edição, de fotografia, de tudo, dá para se chegar a isso aqui. Eu vou até repetir só para vocês verem. As posições que a modelo faz mostram as cores, vocês estão entendendo? Vocês viram? Então, assim, às vezes, se fosse uma modelo mas aí que eles escolheram uma música bem feita, bem agitada. Isso aqui é um briefing, tá? Eu não trouxe um briefing documento, tem gente que faz no Word, mas isso aqui é um briefing online, feito no Google Docs, tá? Isso
Você conta a história da marca, como eu te falei, muitas pessoas querem isso, o briefing. Qual é o propósito da marca? Vamos dizer, a missão, visão, você pode colar aqui. Qual o objetivo? O que a marca espera dessa campanha? Vamos dar um exemplo. Eu quero fortalecer meu institucional. Eu quero sair, eu quero ter um reconhecimento. Vamos dar um exemplo da Compre Fácil. Ela não quer ser mais só o mercadinho local, ela quer fortalecer uma venda no WhatsApp para entregar em novos endereços. Isso é um objetivo que ela quer, tá? Como que se sente em relação a esse projeto? Aí, sei lá, vamos trabalhar com desenvolvimento de rede social, eu quero começar com os bairros ao meu redor. Então, ela vai descrever alguma coisa. Isso aqui já são referentes ao modelo de arte. Eu sou mais clássica. Você está vendo? Essa agência, ela já quer saber qual é o modelo. Eu gosto de algo calmo, conchegante. Aqui, ó, ela trouxe várias cores para saber o estilo. Se eu precisar criar uma logomarca. Ela traz uma ideia de atenção. Qual das fotos desperta a sua atenção? Isso é um jeito do designer saber qual que é o gosto do cliente, tá? Então, o briefing, ele tem que responder o quê? O redator, quem vai criar o conteúdo, ele tem que responder o designer, quem vai criar a arte. O briefing tem que responder o planejamento, porque muitas vezes o planejamento de marketing, do jeito que vocês estudam, é feito por uma agência também, porque aí isso tudo é valor. Vocês estão vendo? Muito bacana. A gente estava falando semana passada da aula de branding. Isso aqui é um briefing, muitas vezes, de branding, de logomarca, tá? De posicionamento de criação, tá? Isso aqui, como vocês também vão ver do Designer Thinking, isso aqui justifica muito o Designer Thinking, ó. Qual tipo de embalagem? Qual que mais gosta, entendeu? Isso já está respondendo, isso é briefing. Eu vou criar um produto, eu quero uma embalagem, tá? Vamos voltar lá para a aula. Aí eu vou... Só tem uma coisa que a gente vive hoje. Essa frase está no material de vocês, mas eu preferi trazer. As pessoas, de uma forma geral, e sobretudo no Brasil, são imediatistas. Têm a ideia e já querem pôr a mão na massa. Se der certo, prosseguem. Se não der, recomeçam. O grande... Eu vou dizer por experiência, tá, gente? O maior problema das empresas é que as campanhas de publicidade... As pessoas não fazem planejamento. A gente não consegue criar, sabe? Se a gente conseguir estruturar... Eu estou falando que eu estou com esse desafio. Eu estou tentando me estruturar, mas a gente ainda é muito imediatista. E aí a gente, às vezes, perde. Eu percebo isso, eu estou falando porque eu também tenho alguns clientes. Quando eu consigo planejar para alguns, eu consigo agregar mais valor no material, só para vocês entenderem. Eu consigo fazer uma arte mais detalhada, as atenções, entendeu? Na frase, só no imediatismo a gente faz e... Aqui, eu só queria mostrar para vocês, eu não sei se eu já mostrei isso aqui para vocês, isso aqui é um modelo de negócios, tá? Foi uma aula dada nas férias, mas eu trouxe, porque o Cristiano participou na época e tal. Acho que a Andréia também participou, né, Andréia? Só para lembrar, se vocês fizerem... se vocês tiverem o costume, às vezes, de fazer o modelo de... Isso aqui é o Canva, tá, Lara? Não sei se você já viu. O modelo Canva hoje, ele também está sendo realizado como um modelo Canva de conteúdo. Isso aqui é conteúdo. A gente consegue criar conteúdo de marketing, tá? Eu vou mostrar isso aqui depois, mas eu só quis trazer, lembrar, porque ele também é exemplo. Eita, gente, peguei errado. Aqui, Designer Thinking. Designer Thinking é para quem precisa de soluções. É o uso de designer, mas também planejar esse designer. Vou trazer desse jeito. Não
não é só rabiscar numa lousa branca e se perder em meia post-it, mas sobre revolucionar formas de se propor soluções. Design Thinking é uma abordagem colaborativa formada na empatia, né, com o stakeholder, público de interesse da marca, para solucionar problemas. Quem fica no centro do desenvolvimento são pessoas, de modo geral, e não apenas o consumidor final. Alguém está tentando entrar. É voltar lá para a aula. F, isso. Você se coloca no lugar da outra pessoa para gerar situações criativas para resolver os problemas que elas têm. Também ajuda a identificar barreiras de usabilidade, consumo e cria alternativas para superá-las. Lembra que eu mostrei agora há pouco para vocês o modelo do Canvas? Mas ele também tem sido muito utilizado para desenvolvimento de projetos, tá? Então, se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente é uma empresa de produto natural, a gente quer fazer tipo a Natura, mas a gente quer trazer um produto totalmente hidratante natural, sem tanto algo mais regional. A gente vai montar desse jeito, só que a gente vai trazer o design thinking, a gente vai fazer testes, a gente vai aplicar a ideia da embalagem e mostrar isso para um grupo de pessoas. Você não vai ficar simplesmente na criação, no marketing, já vai botar no mercado. Você vai desenvolver a solução de uma maneira prática. Entenderam? Ou seja, a empatia para trazer o cliente para o centro do desenvolvimento do projeto. Você vai trazer esse cliente para fazer parte na criação, tá? Criatividade para criar soluções novas a partir do que é necessário. Razão para ver que a ideia realmente faz sentido. Isso aqui eu vou compartilhar com vocês um material. Eu vou trocar um vídeo rapidinho. São 2 vídeos, na verdade. Deixa eu passar esse aqui. Ampliar. Thinking, como o nome já diz, é a forma de pensar do design. Mas por que isso é importante para as empresas hoje em dia? Porque o designer é crítico, criativo e está sempre olhando para os problemas como oportunidades, construindo variedade de soluções para aqueles problemas. Ao invés de se deparar com um desafio e tentar resolvê-lo de uma única forma, o designer está sempre procurando múltiplas soluções, testando e achando caminhos. Então ele aprende enquanto faz. Apesar de o nome ser Design Thinking, ele é mais Design Doing, é botar a mão na massa. Existem várias ferramentas para aplicar o Design Thinking, e o tempo todo são levadas em conta 3 aspectos: o olhar no ser humano, com o olhar de negócio e o que é possível fazer no ponto de vista da tecnologia. Tentando cruzar esse olhar humano com as questões empresariais, chegamos ao final com uma solução que tem um valor de negócio, porque senão é uma invenção e não uma inovação. Esse videozinho, ele é simples, mas ele explica bem o que é o Designer Thinking. Isso aqui também está no material, mas eu achei interessante, eu vou só reler para vocês. Design Thinking, podemos entender um projeto ou um negócio com o olhar de um designer. Ou seja, visualizá-lo como um todo, não na perspectiva do raciocínio abdutivo. O Designer Thinking se relaciona com o marketing digital por seu caráter pouco convencional, de pensar fora da caixa, apresentando variedade de soluções para uma problemática, tendo em vista o pioneirismo, agregando valor ao negócio. Sempre em inovação e olhando para fora. É um conceito que está sempre evoluindo e se inovando, sobre o olhar da criação. Eu ia passar um vídeo, mas esse vídeo, se depois vocês quiserem, porque como a gente só tem meia hora, eu mando para vocês, mas ele é massa demais. Ele tem 17 minutos e o cara fala do Designer Thinking. Ele explica como isso é aplicado hoje em dia no Brasil. E eu tenho um amigo, e eu trouxe aqui para vocês o site dele, que eu acho, ele é um amigo meu, ele é professor lá no Rio de Janeiro, ele é
estudioso em design thinking. Eu brinco que ele é até meio nerdão para essas coisas, mas só para vocês verem como a logomarca dele, tudo que ele faz, todas as artes, elas não são... Eu vou até brincar do jeito que eu faço, porque ele estuda a necessidade do que ele vai criar. Ó, vamos dar uma olhada aqui no editorial do álbum, da Ana Carolina. Ele estuda todas as informações, qual é o motivo daquilo, a fotografia, ele estuda a fonte que ele vai usar, tudo. Ele se preocupa com todo o material que ele faz, tá? Esse aqui tá muito capa de CD, eu acho que foi o material que ele fez no passado. Mas tem um que eu gosto muito, cadê? Tem um que é um cafezinho, acho que é esse aqui, que ele criou um amigo dele. Identidade visual, e ele fala inglês aí. Modelo de negócio, estratégia, gestão de marca e identidade visual projetado para uma fábrica boutique de pão artesanal gourmet. Esse projeto foi configurado para um reconhecimento chefe uruguaio de boulangeria e pão, nem sei falar essas coisas, Juan Bertoni. O objetivo central do projeto foi equalizar a percepção do valor já existente em relação a um chefe consagrado à sua nova marca boutique. Feito à mão, artesanal, customização, cuidado, acabamento fino, são norteadores da marca. Aí, o que ele faz? Ele traz o que ele buscou de referência. Ele estudou coisas, tá vendo? Ele traz imagens para explicar o que ele vai criar. Vocês entenderam? Ó. Então, ele trouxe a ideia de neoclássico, que a gente pode dizer que o neoclássico aqui pode ser o pontilhado ou essa letra um pouco mais rústica. A ideia de fábrica, porque isso aqui parece um carimbo, que no passado, né, as logos, tudo era embalado como se fosse um carimbo, né? Ó. E o artesanal é o jeito que foi desenvolvido, ó. Ele criou um carimbo. E ó como a logo fica, quando a logo entra no material, que é o que o cara faz, o pão. Então, assim, ele estuda, só para vocês entenderem, tá? Vamos ver outro material aqui dele. Isso aqui deve ser, ó, as etiquetas, desenvolver o cartão de visita. Eu quero ver se ele desenvolveu alguma embalagem. Ele tem muito material, mas não tá aqui todos. Eu acho que esse aqui é uma caixa. Então, gente, o designer thinking, ele vai estruturar tudo de uma maneira. Ó, desenho de embalagem para a marca Shoes. Essa marca já foi integrada no grupo Headley, responsável por outras marcas relevantes como Kenner Sandal. A gente que olha, a gente vai falar, tá, é uma caixa. Mas vamos prestar atenção. Tem uma régua, tem íconezinhos que a gente dá uma sensação de a gente querer cortar e colar, tá? Tem calendário. Então, é tipo assim, é uma caixa para ser reaproveitada. Lembra que a gente falou de inovação? Que foi citada? Ele não é uma caixa simplesmente só para vender o produto para embalar. É uma caixa que tem que se passar. Exatamente. Olha que legal, um dado, nem sabia. Uma régua, eu achei que... Ó, viajei, gente, nem sabia. Ó, é um calendário, um negocinho de colar. Ou seja, o designer thinking, ele também é muito usado para arquiteto, tá, gente? Para arquitetura, pessoas que envolvem muito embalagem nessas coisas. Mas aí vamos trazer grandes marcas. Natura, hoje, que tem a embalagem 100% natural, né? A Boticário, que dentro do... Gente, não foi? A Boticário tem dentro da loja você levar o produto para reciclagem.
Isso é valor agregado, isso também é design thinking, de reutilizar a embalagem. Então, tudo isso, né? A Cacau Show usa muito design thinking. Acredito que tudo que eles tentam fazer de chocolate bonito, mas a embalagem também é muito pensada de como isso vai chegar. Então, só para vocês entenderem, design thinking, eu já conversei algumas vezes com esse meu amigo, ele é muito rigoroso em dizer assim, Nayara, designer não é só designer. Designer tem que saber chamar tudo. No desenho tem designer, na placa tem designer, no que a gente escreve tem designer. Ele traz para mim que tudo que a gente faz é designer, entendeu? Só para vocês terem uma noção. Quanto tempo de aula tem, gente? É meia hora. Eu vou mandar outro vídeo para vocês. É muito legal o outro vídeo Designer Thinking. Queria fazer uma aula só de Designer Thinking. Eu gosto muito desses assuntos. Web Writing. Web Writing é uma técnica de escrita de conteúdos diversos, especificamente para publicação na internet. Eu já até tinha citado alguma vez no semestre passado de que tudo que se escreve na internet não é escrever igual a gente escreve num caderno. A gente tem que saber escrever de uma maneira muito objetiva para fazer tudo que vocês já devem ter ouvido falar, gatilho, copywriting. A gente tem que chamar a atenção do consumidor, do usuário. Ninguém tem paciência de ler um texto de 10 minutos. Você tem que fazer um texto de 4 minutos, mas trazendo todas as informações que você queira trazer em 4 minutos. Eu não sei se seria uma boa web writing, tá? Na prática parece bastante simples, mas é um pouco complexo. Deve levar em conta duas coisas. Produção de conteúdo não se limita ao texto, igual eu falei, já que vídeos e podcasts também fazem parte, hoje em dia, de conteúdo na internet. Uma das maneiras mais eficazes de distribuição de conteúdo é através do Google, mas para aparecer nas primeiras posições, tendo mais chances de cliques, é necessário conteúdo de qualidade, pois é um dos fatores que o algoritmo do buscador usa para hackear os assuntos. Existe um jeito de você escrever um texto específico de blog para chamar, como existe também um jeito de hashtag, tudo isso envolve web writing. Eu trouxe aqui umas ideias de copywriting, mas que é bom para mais ou menos vocês já sabem, que é 8 dicas. 1, entenda o problema. 2, desperte a emoção. 3, fale do produto. 4, chame a atenção do leitor. 5, conheça a persona. 6, use o verbo de ação, CTA, Call to Action. Use números, use gatilhos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de títulos de e-mails. E-mail de urgência. Quem já nunca leu? Corra, pois é só até amanhã a oferta. Conexão. Problemas para acordar do jardim. Expressividade. Pai de gêmeos? Então, confira essa mensagem. Transformação. Dê uma virada na sua carreira com essas dicas. E isso sempre chama a nossa atenção. Exclusividade. Um convite especial para os meus seguidores no Instagram. Vou dar um exemplo. Você, Lara, que tem as redes sociais, às vezes você pode fazer frases de gatilhos, de exemplos dessas frases na narrativa. O que você está falando, tá? Ganhe essa oferta, ganhe um e-book, veja o que as pessoas dizem sobre meu livro. Eu sei que você não tem tempo para viajar, mas, dá uma olhadinha nesse material, umas coisas assim. Compromisso e coerência, teste, e se não gostaram, envie um brinde para sua casa. Eu só tenho mais 4 vagas para essa aula, que eles falam de escassez. O aplicativo que todo jornalista precisa ter. Acredite, você pode chegar lá, que aí é de autoajuda, né? E estatística. Às vezes é um jeito interessante dizer quantas vendas você fez esse mês. Vamos dar um exemplo aí do Temas Country. Quantas entregas de via correio você fez esse mês? Foram 40 entregas. Às vezes você formar um número para o seu
consumidor, é uma estratégia de você criar um conteúdo no History de um jeito. Olha, gente, esse mês eu entreguei para 40 usuários fora da minha cidade. Ó, isso chama. Isso é muito interessante, né, gente? Tudo que é número a gente gosta. Deixa eu ver aqui, já é outra coisa. Depois daqui, eu só ia passar para cá. O copywriting, como eu falei, ele usa persuasão, objetividade, relevância, credibilidade e abrangência. Então, esse material está dentro do conteúdo web de vocês, mas essas palavrinhas eu quis trazer porque persuasão é tudo na criação, é tudo na legenda do Instagram. Então, a gente tem que tentar ser persuasivo, ser objetivo, ser relevante, ter credibilidade e também ser abrangente. Então, às vezes, uma dica que eu dou muitas vezes, leia perfis de outras pessoas. Eu tenho um costume, muitas vezes, eu não sou muito de ver perfis só, eu leio blogs. Como eu falei que da fruta, da Natural Serra, eu crio conteúdo algumas vezes, eu copio a matriz, que a gente é revendedor. Mas tem horas que eu não gosto do textos da legenda do Instagram. E eu vou nos blogs nutricionais, a maioria das vezes é nos blogs, eu vou dentro do tio Google e tento achar frases que é aqui que eu falo para vocês, são frases objetivas, são as sinopses dos assuntos dos textos, e essas sinopses, né, que são os resuminhos, é muito rápido, assim, ele vai captar aquilo que a gente quer chamar a atenção. Eu não sei se vocês querem ver esse vídeo, ele tem 11 minutos, mas se vocês quiserem eu mando para vocês, tá? Mas ele é de dicas. Eu vou passar porque eu acho ele muito importante. Eu já assisti ele e eu acho ele muito legal para dar uma dica para vocês. O outro vídeo que eu queria passar, eu vou mandar para vocês, tá? Para dar que ele é muito maior. Deixa eu passar o play aqui. Aumentar, que eu acho que dá tempo na aula. Eu sou a Lepresser e hoje a gente está aqui para falar sobre textão do Facebook. Não, só que não. Não, obviamente não é sobre textão do Facebook, né, gente? A gente vai falar sobre escrita para a internet. Escrita para a internet é conhecida também como o termo de web writing. E o web writing é basicamente um conjunto de técnicas que se usa para se escrever textos para a internet, para escrever textos informativos para a internet. E essas técnicas de web writing, elas funcionam para várias coisas que um artista precisa para fazer divulgação dos seus trabalhos na internet. E às vezes não é só na internet também, às vezes fora da internet também se usa esse tipo de técnica. Para falar sobre web writing, eu vou usar esse livro aqui do Bruno Rodrigues sobre web writing, que eu acho ele bem bacana. Tem um monte de coisa aqui que ele fala nesse livro que não é necessariamente original dele nem nada. E a maioria das coisas que a gente precisa saber para escrever para a internet estão aqui nesse livro de uma maneira bem objetiva, por isso que eu gosto muito dele, de usar ele. Mas vamos lá então, né? O que aconteceu é que nos últimos 20, 30 anos aí com a internet, o hábito de leitura das pessoas acabou mudando. E quando eu falo de hábito de leitura, eu não estou necessariamente falando de leitura, por exemplo, de ficção, de livros, de romances, porque esse tipo de leitura entra mais no lance de prazer, de entretenimento. Então, a leitura por entretenimento continua ok, a gente lê livros longos, dá tudo certo. Mas a leitura no quesito de informação, ela mudou bastante. Que, como eu comentei, há uns 20, 30 anos atrás, antes da internet, as pessoas dedicavam mais tempo das suas vidas para se informar, para ler, para abrir aqueles jornais com aqueles papéis gigantes e ficar, sei lá, uma hora do dia lendo, ou as revistas, ler bastante texto, esse tipo de coisa. E com o passar dos anos, as pessoas foram se tornando cada vez mais ocupadas, mais apressadas, e a internet influenciou muito nisso de as pessoas dedicarem cada vez menos tempo para a leitura, no sentido de captar informação sobre alguma coisa. Então, as regras de web writing, elas são oficialmente para a internet, mas elas funcionam para qualquer tipo de mídia hoje em dia, se você vai escrever algum texto de informação que vai passar informação para alguma pessoa, porque o hábito de leitura das pessoas mudou. E mesmo que elas estejam lendo na internet ou fora da internet, algum material impresso, as regras meio que se aplicam para tudo isso. E uma coisa que a gente vê com muita frequência hoje em dia, principalmente, por exemplo, no Facebook, o pessoal que só lê o título da matéria e já faz comentários como se já tivesse lido a matéria inteira.
ou o pessoal que lê muito por cima. O meu orientador chama isso de leitura em diagonal, porque assim, tu passa a diagonal nos olhos, assim, no texto e tipo, não, já entendi o que está acontecendo, sabe? Então, por mais que exista essa tendência das pessoas a lerem na diagonal, ou só lerem o título, ou não se informarem direito do que é o assunto do texto que está do que está sendo discutido, do que está sendo opinado, pior ainda, né? Apesar disso, a gente ainda precisa levar em consideração o interesse da pessoa naquele assunto específico. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é porque as pessoas estão com pressa e elas não têm paciência de ler mais que um parágrafo, ou mais que um tweet, que a gente vai parar de escrever sobre os assuntos que são interessantes e que precisam ser informados. Porque quando a gente escreve para um público específico e aquele público específico está interessado no que você tem a dizer, daí não tem problema escrever bastante. Porém, se você quer escrever bastante, é interessante você pelo menos saber como organizar as informações de forma que o texto seja interessante o suficiente para manter a atenção do seu leitor. Para que isso serve para um canal de quadrinistas? O quadrinista independente vai precisar escrever alguns textos durante a divulgação dos seus quadrinhos. E isso vale para a divulgação de qualquer tipo de material artístico que possa ser feito na internet. Entre esses textos, então, os releases de informação para a imprensa e aqueles textos super difíceis de escrever, que são os textos sobre você mesmo. Esse vídeo, na verdade, ele está vindo de uma sugestão da Rebecca Puig, porque ela disse que ela teve muita dificuldade em fazer uma matéria que ela estava fazendo sobre a CCXP, sobre os artistas da CCXP, porque ela tinha que ler os textos que eles escreveram sobre eles mesmos, que estava divulgado no site da CCXP. Então, meio que fica bem claro que a artista tem muita dificuldade de escrever texto sobre si mesmo. É uma coisa que todo mundo passa por isso, e talvez essas dicas de webwriting possam ajudar vocês a fazer essa tarefa ser um pouco menos difícil. As técnicas que eu vou comentar aqui, que são apresentadas pelo Bruno Rodrigues, são as das camadas da cebola. A ideia que ele quer passar aqui é que os textos devem ser escritos em pelo menos 3 camadas específicas. É a camada da apresentação, a camada genérica e a camada de detalhamento. Funciona da seguinte forma. A primeira camada de um texto é basicamente o que vai chamar a atenção do seu leitor. A primeira camada consiste basicamente assim, o título, talvez o subtítulo. Quando for o caso, também pode se considerar o primeiro parágrafo do texto como primeira camada, né? E essa primeira camada, esse primeiro bloquinho de texto, que é o que as pessoas leem com mais facilidade, quando elas só passam os olhos por cima, ela precisa dar uma geral sobre o que você tem para dizer no seu texto. Por exemplo, se você estiver escrevendo aquele texto que vai sobre você no site do evento, a primeira camada seria basicamente um resumo com o seu nome, o que você faz, e o que você está levando de novidades para lá, que é o que tem de mais importante que você precisa informar para as pessoas naquele texto. Tipo, oi, meu nome é Alexandre, eu sou quadrinista ilustradora e vou estar levando um lançamento de um fanzine para o evento. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um release de um lançamento seu, a primeira camada é basicamente dizer o título do seu release, o que ele é, sobre o que ele é e onde comprar. Pronto, é o suficiente. Essas informações que vão na primeira camada são as principais informações, são as informações que quando a pessoa lê, ela vai decidir se vale a pena continuar lendo o seu texto ou não. Então, se você começa o seu texto, que é um texto informativo, que é um texto que está tentando vender alguma coisa, seja vender a sua história em quadrinhos, seja vender você mesmo para algum evento, não é muito aconselhável que você comece já fazendo piadinha, ou já comece com poeminha, ou já comece contando a sua história de vida lá da sua infância, sabe? Esse primeiro momento você tem que ter uma objetividade de dizer para a pessoa o que ela quer saber e depois você pode aprofundar um pouco mais. E aí que a gente entra então na segunda camada. A segunda camada então é a camada genérica. Nesse momento você já conquistou o seu leitor, ele já está pelo menos um pouco interessado no que você tem a dizer. Daí você pode expandir um pouco mais as informações do teu texto e deixar a pessoa um pouco mais contextualizada no que está acontecendo. Se você estiver fazendo um texto sobre você, nesse momento você vai falar sobre outras publicações que você já fez, que talvez a pessoa já tenha ouvido falar. Você pode falar talvez de outros eventos do qual você participou. Você pode falar talvez de onde você é. Esse tipo de informação, assim. No caso, se você estiver escrevendo, por exemplo, um release da sua publicação, a segunda camada você vai usar para dizer quando é que vai ser o lançamento da revista, quantas páginas talvez ela tenha, dar informações mais técnicas, tipo se é uma revista colorida, se é uma revista em preto e branco, se é a sua primeira publicação, se não é, quais são as outras publicações que você já tem. Então, se na primeira camada você conquistou o interesse do seu leitor, na segunda camada você começa a amarrar ele, envolver ele nas informações que você tem a passar. Daí, depois de feito isso, depois que você já tem a garantia de que existe um interesse do leitor, você pode passar para a terceira camada. E a terceira camada é do detalhamento. Nesse momento, você tem uma certa liberdade de poder escrever o que você acha interessante de escrever. No caso do release, você vai escrever um pouco mais sobre a história, talvez citar algumas coisas que são ditas na história, falar um pouco mais dos personagens, sobre o universo que você criou
para escrever essa história, talvez sobre coisas que te inspiraram na hora de escrever essa história. Se você estiver escrevendo um texto sobre você, você pode começar a aprofundar um pouco mais sobre por que você está fazendo aquele lançamento, por que é interessante as pessoas virem ver as suas ilustrações, quais são as coisas que te inspiram. E quando eu digo que você tem que ter uma certa liberdade no que você vai escrever, é porque se a pessoa pega um texto e ela vê que o texto tem tipo 20 parágrafos de 30 linhas cada um, ela já vai ficar assustada e você não vai conseguir conquistar ela na primeira e na segunda camada, porque ela não vai querer ler a primeira e a segunda camada, porque olha tudo que espera ela ali para ler depois, né? Então você pode escrever um pouquinho mais nessa terceira camada de detalhamento, porque a pessoa, se ela chegou naquele ponto, ela realmente está interessada, ela está disposta a ler um pouco mais sobre o assunto que você está informando, né? Mas daí a gente tem que usar um pouquinho o bom senso, né? Que é não escrever uma dissertação de mestrado só para dizer que você está lançando uma história em quadrinho nova. Né? Enquanto você estiver escrevendo esse texto, cuidando com essa organização de informações das 3 camadas, é sempre bom lembrar dos princípios do web writing, que é persuasão, objetividade e visibilidade. Você é persuasivo no seu texto quando você usa bons argumentos para envolver o leitor com a sua informação, com o texto que você escreveu. Você não é persuasivo quando você faz clickbait do estilo olha, trolei minha mãe, veja no que deu. Ou veja aqui 20 itens de alguma coisa, o terceiro item é muito legal. Não faça isso. Não faz, só evita, que não é legal. Você é objetivo quando você consegue escrever um texto relativamente curto, com todas as informações que precisam ser passadas, e a pessoa lê num instantinho e entende o que está acontecendo. E sobre visibilidade, vamos fazer um exemplo ilustrativo aqui. A visibilidade tem a ver, por exemplo, com a vitrine de uma loja. Se o seu leitor passa na frente da vitrine de uma loja, ela vê produtos interessantes, mas ele não consegue encontrar as tags de preço dos produtos, ele provavelmente vai achar que o produto é caro, talvez não seja interessante e vai embora. Ou seja, não está fácil de encontrar as informações que ele precisa. Então, tem coisas que você pode fazer para destacar as principais informações do seu release, do seu texto sobre você, sobre qualquer coisa que você esteja divulgando nesse texto que você está escrevendo. Por exemplo, você pode usar negritos no meio do texto para destacar algumas coisas. Por exemplo, destaca o preço da sua revista, destaca a data de lançamento da sua revista, ou destaca o título, que pelo menos é importante, né? Se você está falando sobre você para esse site de evento, você pode destacar as principais coisas que você vai levar, ou, enfim, os principais prints que vão ser encontrados na sua mesa. Em casos específicos como o do release, é interessante, por essa questão de visibilidade, às vezes no final ou no começo do release, você pode fazer um bloquinho de texto que, na verdade, pode ser uma lista só com os principais itens, por exemplo, assim, o título da sua revista, o preço que ela vai ser, onde comprar e o seu nome de autor. Eu não sou jornalista, eu posso estar errada, mas se eu não me engano, esse tipo de bloquinho de informação chama serviço. E dependendo da situação, depende se você tiver muito texto que precisa ser colocado, você pode sempre colocar um TLDR no cantinho. Tá ligado? TLDR? Too long didn't read? Dá pra traduzir como muito comprido, nem li. A ideia do TLDR é fazer um resumão do texto para as pessoas que não estão com saco de ler o texto inteiro, mas passando as principais informações. E é basicamente isso. A gente entra de novo naquela história de que o artista independente, seja quadrinista, seja lá o que for que a pessoa está lançando, ela tem que ser uma pessoa muito multifuncional. Então, ter domínio sobre esse tipo de coisa, sobre escrever bem, para poder se divulgar bem, para poder passar uma boa imagem do produto que você está oferecendo, é uma habilidade que a gente tem que ter, que a gente tem que desenvolver, pelo menos, né? Que tem que ser bem feita, porque passa profissionalismo do que você está fazendo. Saber falar sobre o seu produto, saber falar sobre você mesmo, passa profissionalismo. Então, eu espero que essas dicas ajudem vocês a escrever os seus próximos textos, que vocês tenham muito sucesso com a divulgação das coisas que vocês precisam divulgar. Se você concorda com essas dicas, por favor, pode deixar comentário. Alguém quer falar alguma coisa? Cadê? Gente, vai lá. Ih, deu um tilt aqui. Ana F. Não, aqui. Quando eu vi o texto dela, eu lembrei disso aqui, fazendo redação do Enem. A gente tem que achar o problema, por que é um problema e como o problema poderia ser resolvido e começar o texto, né? Quando eu comecei na área de marketing, de publicidade, propaganda, eu falava que eu ia ser designer, né? Eu não me via sendo redatora nunca na minha vida, e muito menos até professora, não me imaginava.
E eu comecei, só que eu tive um emprego, meu primeiro emprego, acho, e o meu chefe exigia muito de mim isso aí que ela falou, release. Release, eu não sou jornalista, mas release é uma nota simples que você manda para os jornais, para a televisão, né, para criar interesse de alguma coisa. Eu não sabia fazer release, eu não sabia fazer projeto, então assim, eu fui obrigada a fazer redação. E eu brinco assim, existe uma coisa, tudo que você é ruim na adolescência, alguma matéria você vai ter que lidar pro resto da sua vida. E eu era ruim em português, gente, eu era ruim em redação. E acredite, hoje eu sou chata com redação, eu gosto de. Nunca imaginei que eu ia gostar de escrever. E como que a vida dá voltas, né? Então, assim, para ser um copywriting, né? Não é bem Ctrl+C, Ctrl+V, igual tá aqui nos títulos, mas use essas inspirações. Se vocês quiserem o material, me mandem por WhatsApp, que depois eu mando para vocês, se vocês quiserem. Mas é para ajudar vocês na criação de conteúdo. Vocês não precisam escrever muito bem uma legenda do Instagram, mas às vezes conseguir botar uma solução de alguma coisa no texto, chamar atenção para alguma coisa, no history talvez, que hoje em dia a gente também para ler no history. Eu sou uma pessoa que eu gosto de parar para ler no history, eu não gosto só de ver vídeo, não. Ajuda. Acho que dá para a gente dar pequenas, dependendo do negócio, do cliente, a gente consegue fazer ideias diferentes. Não só ficar na imagem, né? Eu estou falando para vocês que teve uma cliente que eu fiz um checklist. Eu fiz um checklist do negócio dela, de produtos, e ela botou no history. E deu muito certo. Ela gostou, a gente está tentando fazer isso de novo em setembro. E é um checklist, tipo, o que não podia faltar no negócio que ela vende. Mas não é o produto. Eu falei para ela, vamos parar de vender produto, vamos fazer um checklist sobre isso. E aí foi o checklist do que ela estava fazendo e que envolve o produto dela e criou interesse. Ela me falou no dia que eu fui lá, ela falou, olha, teve muitas pessoas que saíram do History e me chamaram no direct. Então, às vezes, a gente não pensar no direct só filmar, só tirar foto, só passar. Fazer um checklist de alguma coisa. Mas eu acho que só isso, gente. Tem mais alguma coisa? Acho que não. Não. Acho que acabou a apresentação. Não tem mais. Não. Eu passei todo o conteúdo. Vocês gostaram? Alguém tem alguma coisa para falar? Ficou com alguma dúvida? Não, pra mim tá tranquilo essa aula. Eu tentei passar meio rápido, coisas diferentes do que eu vi que a Dalila falou ontem, entendeu? Eu queria trazer essa arte mais. Lara, você ficou com alguma dúvida? Te ajudei até com novas ideias aí no mercado. Aí qualquer coisa, só me chamar. Tá bom, então, pode deixar que quando eu tiver alguma dúvida, eu falo com você. Gente, então eu vou me despedindo, vou parar aqui a aula. Cristiano, se você quiser ficar para eu te mostrar o material do começo da aula, eu fico aqui mais um pouquinho para te mostrar, tá?